Sempre fui apaixonada por história. Não era um interesse passageiro, mas algo que queimava em mim desde a infância, como um chamado. Enquanto muitas crianças sonhavam ser astronautas ou médicos, eu me perdia em livros de civilizações antigas, povos distantes e acontecimentos que moldaram a humanidade. Eu me imaginava explorando ruínas, tocando em pedras milenares e lendo inscrições que ninguém mais entendia. A ideia de ser a ponte entre o mundo moderno e o passado distante alimentava a minha alma. Quando terminei o ensino médio, não havia dúvidas. Faria uma graduação em História e, com muito esforço, seguiria carreira na arqueologia. Durante a faculdade, aproveitei cada oportunidade de participar de trabalhos de campo. Depois de 4 anos, me formei e, com certa dose de sorte e muito esforço, fui selecionada para integrar uma equipe de pesquisa que viajava regularmente pelo Mediterrâneo. Nossa missão era examinar relatos de historiadores, mapear possíveis sítios arqueológicos e, quando havia indícios suficientes, organizar escavações para desvendar vestígios do passado. Eu e meus colegas sonhávamos com descobertas grandiosas, como a Pedra de Roseta ou os manuscritos do Mar Morto. Mas sabíamos que encontrar pedaços de cerâmica ou ferramentas rudimentares já era motivo para comemorar. Ser o elo entre o presente e o passado, mesmo em detalhes modestos, tinha um valor imensurável. Não imaginávamos, no entanto, que uma dessas expedições nos levaria a uma descoberta capaz de abalar as bases da própria história. Muitos colegas nunca abandonam a fantasia de encontrar algo monumental, mas quando essa fantasia se torna realidade, é difícil prever as consequências. Eu não poderia ter imaginado que, dentre ruínas de uma vila romana em pleno interior da Toscana, encontraríamos um pergaminho queimado, repleto de segredos, com potencial para mudar a maneira como entendemos a origem de uma das religiões mais difundidas do planeta. Foi em pleno verão que recebemos a notícia de que agricultores, ao arar as terras próximas à antiga Volterra, haviam encontrado vestígios de estruturas antigas. Pequenas moedas datadas do reinado do imperador Vespasiano foram as primeiras a aparecer. Rapidamente, a Universidade Italiana responsável pela região enviou pedidos de auxílio para especialistas em arqueologia romana. Como já estava na Europa finalizando outro projeto, fui convidada para colaborar. A possibilidade de trabalhar em solo italiano e de desvendar uma residência romana me enchia de entusiasmo. Ao chegarmos, notamos que grande parte da vila havia sido consumida por um incêndio no passado. Pedaços de paredes chamuscadas, escombros e utensílios domésticos partidos davam a impressão de que algo violento havia ocorrido. Encontramos cerâmicas, estatuetas de deuses menores, algumas armas danificadas e objetos do cotidiano. Nada extraordinário, mas cada fragmento acrescentava nuances à história daquele local. Por dias, nosso trabalho consistiu em limpar, catalogar e mapear cada centímetro da área. No entanto, durante a escavação de um compartimento nos fundos da propriedade, algo chamou a atenção de todos. Entre placas de pedra queimadas, um cilindro de madeira exposto pela erosão revelava seu conteúdo. Um pergaminho enrolado, queimado nas bordas, mas, surpreendentemente, legível. O material parecia frágil, mas as letras em grego permaneciam quase intactas. A natureza excepcional daquele achado nos fez parar tudo. A um só tempo, sentimos o peso da responsabilidade e uma euforia silenciosa. Se sobrevivido ao incêndio e ao passar dos séculos, talvez houvesse ali um relato único. Sabíamos que era imprudente tentar ler o texto na hora. Qualquer manipulação inadequada poderia destruí-lo. Embalamos o pergaminho com cuidado e, assim que possível, o enviamos a especialistas em conservação e tradução de manuscritos antigos. Aguardamos ansiosos por notícias. Dias se transformaram em semanas que por fim viraram meses, e as notícias demoravam a chegar. A vida de um arqueólogo continua, e logo eu estava envolvida em novos projetos, quase esquecendo o pergaminho que poderia mudar tudo. 2 anos depois, já de volta ao meu país, recebi um e-mail inesperado. O professor Alessandro Piras, responsável pelo Laboratório de Manuscritos Antigos em Roma, convocava os participantes da escavação para uma palestra reservada.
A curiosidade que adormecia em mim despertou com força. O pergaminho não havia sido esquecido. Pelo contrário, algo nele obrigara o professor a reunir apenas um seleto grupo. Aceitei o convite sem hesitar, e algumas semanas depois, desembarquei novamente em Roma para ouvir o que ele tinha a dizer. Cheguei ao auditório pequeno e encontrei velhos companheiros de escavação. O clima era de expectativa, como se uma verdade prestes a ser revelada nos aguardasse. O professor entrou, cumprimentou-nos com formalidade e, sem muitas delongas, distribuiu cópias traduzidas do texto. A tradução estava em italiano e inglês. Posteriormente, preparei uma versão para o português. Ele nos explicou com a voz trêmula que o pergaminho continha um relato em primeira pessoa, escrito por um romano chamado Lúcio Semprônio Valério, nome que não aparecia em nenhum documento conhecido. O relato datava do final do primeiro século da nossa era. Segundo a análise por radiocarbono, o material era mesmo antigo, possivelmente produzido entre 70 e 90 d.C. O professor nos alertou de que o conteúdo poderia chocar quem cresceu ouvindo histórias sobre a origem do cristianismo. Ali estava, supostamente, um soldado romano descrevendo um evento que mudou o curso da humanidade: a crucificação de um homem considerado por muitos como o Messias. Porém, este soldado via algo que ninguém mais via. Seus olhos, por alguma razão desconhecida, testemunharam uma criatura que se disfarçava de homem. Ou pelo menos é isso que o pergaminho sugeria. O professor estava visivelmente abalado. A pesquisa histórica se baseia em evidências e um único manuscrito não bastaria para reescrever a história. Ainda assim, a verossimilhança linguística e os detalhes políticos descritos no texto exigiam respeito e reflexão. Seria uma obra de ficção antiga? Um testemunho verdadeiro? Ou uma farsa elaborada? De qualquer forma, ele decidiu preservar o manuscrito e compartilhar conosco, os descobridores, antes que qualquer divulgação maior ocorresse. Assim que a palestra terminou, levei a cópia para o hotel e mergulhei na leitura. Eram apenas algumas páginas, mas eu nunca havia lido algo tão perturbador. Passei a noite inteira relendo, tomando notas, tentando compreender as implicações. As descrições do soldado, as cenas vívidas, a sensação de que ele não estava inventando, tudo isso me deixou inquieta. Depois de ler várias vezes, percebi que havia algo ali que precisava ser contado. Talvez fosse ficção, talvez delírio, ou quem sabe um aviso que atravessou séculos para chegar até nós. Decidi traduzir o relato para o português e apresentar ao público. O que você lerá a seguir é a transcrição de minha tradução, com adaptações mínimas para preservar o estilo do autor. Mudei apenas nomes para evitar associações diretas. Ao final, compartilharei minhas reflexões sobre o significado desse texto. Nota do tradutor. O texto a seguir é uma tradução livre do manuscrito atribuído a Lúcio Semprônio Valério, um tribuno romano do final do primeiro século d.C. A grafia e a pontuação foram ajustadas para facilitar a leitura, mas procurei manter o tom e as idiosincrasias do autor. Palavras entre colchetes são complementos que acrescentam clareza ao que estava implícito no original: infância, família e ambições. Meu nome é Lúcio Semprônio Valério. Nasci em uma família patrícia respeitada, descendente do senador Sexto Semprônio, lembrado por muitos por liderar importantes campanhas durante a República. Tive o privilégio de crescer cercado por servos, tutores e militares que serviam ao meu pai, Quinto Semprônio Valério, general e senador influente. Meus irmãos mais velhos, Caio e Marcelo, já trilhavam o caminho do poder quando cheguei ao mundo. Desde cedo, aprendi que nosso destino estava traçado: servir a Roma, fortalecer o nome da família e, se os deuses fossem favoráveis, alcançar o consulado. Minhas ambições eram claras: seguir o cursus honorum, servir nas campanhas, ganhar reconhecimento e um dia influenciar as leis do império. Contudo, este relato não foi escrito para exaltar minha linhagem ou celebrar vitórias militares. Escrevo, ao final de minha longa vida, como alguém que viu e sobreviveu a algo inexplicável. Jamais pensei que minha juventude seria marcada por acontecimentos tão absurdos,
que fugiriam à razão. Não desejo glória por registrar tais fatos. Pelo contrário, temo que, ao contá-los, possamos despertar forças que dormem. Porém, a verdade precisa ser dita, pois ela me atormenta todos os dias. Para que se compreenda totalmente o horror que presenciei, preciso situar o leitor no contexto de minha vida e do império naquela época. Aos 20 anos cumpri a etapa obrigatória dos jovens patrícios. Servi como tribunus laticlavius durante 3 anos. Tal posição era tanto um estágio quanto um teste. Eu tinha a função de auxiliar o legado da legião, aprender táticas militares e provar minha competência. Atender às expectativas de minha família e de Roma era tudo para mim. Fui designado à Legião Ferrata, estacionada na província da Síria, sob o comando do legado Públio Flávio Crispo. A Síria era um posto importante, fronteira com o Império Parto. Passávamos meses entre acampamentos e cidades, impedindo invasões e contendo rebeliões locais. Era uma rotina árdua, mas fascinante para quem via o mundo pela primeira vez. Naquela época, a Judéia fazia parte da província da Síria, embora fosse administrada por um procurador nomeado pelo governador sírio. A distância entre Antioquia, capital da Síria, e Jerusalém tornava a administração complicada. Pouco nos importávamos com as questões internas dos judeus. Estávamos concentrados nos partos. Entretanto, nesse ano específico, boatos sobre turbulências em Jerusalém se intensificaram. Relatos de pregadores, messias autoproclamados e grupos nacionalistas, os zelotes, circulavam pelos relatórios que recebíamos. O clima estava tenso e o procurador da Judéia, Décio Silano Pilato, enviou mensagens ao legado Crispo solicitando reforços. Temia que durante o festival da Páscoa judaica, quando centenas de milhares de peregrinos lotavam a cidade, uma insurreição se desencadeasse. O legado convocou-me e me informou de que eu lideraria um destacamento de um coorte para Jerusalém, a fim de auxiliar Pilato. Era a chance de provar meu valor e, ao mesmo tempo, presenciar de perto a religiosidade daquele povo. Partimos rapidamente. A viagem não foi fácil. Bandidos e rebeldes nos emboscaram, mas conseguimos chegar a Cesareia Marítima em segurança. Lá, encontrei Pilato, homem austero, cansado e irritado com a teimosia dos judeus. Ele nos explicou a importância da Páscoa, relatou incidentes anteriores e frisou que a presença de tropas romanas era imprescindível para manter a ordem. Concordamos em acompanhá-lo a Jerusalém. Chegamos a Jerusalém 2 dias antes do início das festividades. A cidade estava repleta de gente, barracas por todo lado, mercadores vendendo pães, animais para sacrifícios, sacerdotes no templo. Eu e meus homens patrulhávamos as ruas estreitas, atentos a qualquer sinal de revolta. A multidão cantava salmos, orações e hinos. Parecia uma mistura de fervor religioso e mercado popular. Foi então que ouvi, ao longe, um clamor diferente. Vozes gritando, "Hosana! Hosana!" Minha experiência ensinou-me que aglomerações podem degenerar em tumultos rapidamente. Ordenei aos soldados que abrissem caminho até a origem daquele clamor. As pessoas acenavam ramos de palmeiras e se esticavam, como se estivessem recebendo alguém importante. Pressionamos, empurramos, até que a cena se revelou diante de mim. Homens humildes abriam caminho para alguém montado num jumento. Uma figura envolta em tecido simples, seguida por olhares de admiração. Entretanto, ao pousar meus olhos sobre aquele ser, um arrepio subiu por minha espinha. Não era um homem. O que vi foi algo completamente distinto de qualquer ser humano que já tenha cruzado meus olhos. Sua pele não possuía a cor mediterrânea. Era de um tom branco esverdeado, pálido, doentio, como cera velha. O formato da cabeça era alongado, quase como o de um inseto. Onde deveria haver olhos, havia múltiplos globos negros. Eram olhos pequenos e grandes misturados, distribuídos em anéis ao redor da cabeça, semelhantes às inúmeras facetas de um olho de aranha. Não havia nariz, apenas 2 fendas, e sua boca... Na verdade, não havia boca visível. Fios escuros e avermelhados, parecendo mais tentáculos do que cabelo, desciam até os ombros.
Era como se uma criatura abissal tivesse assumido uma forma vagamente humana e decidisse desfilar pela rua montada num jumento. O horror tomou conta de mim. Olhei para meus soldados em busca de uma reação de repulsa. Ao perguntar o que viam, eles me responderam algo que beirava a loucura. Diziam ver um homem barbado, cabelos longos, pele morena, com aspecto de camponês. Tinham lágrimas nos olhos, admirados, como se estivessem contemplando um grande líder. Insisti, descrevendo a criatura diante de mim, mas eles me olharam com estranheza. Um deles chegou a rir, dizendo que eu devia estar brincando. O sentimento de isolamento foi imediato. Senti-me completamente só diante do pavor que me dominava. Para confirmar, agarrei um judeu que pulava de alegria e o sacudi, exigindo que me dissesse o que via. Ele, sem perder o sorriso, respondeu que aquele era Yehoshua de Nazaré, um grande profeta, milagreiro e, possivelmente, o Messias aguardado por seu povo. Perguntei, gritando, sobre a aparência real da criatura. Ele continuou sorrindo, como se eu estivesse perguntando algo absurdo. Meus homens, achando que o judeu tinha me atacado, prenderam-no. Durante a confusão, o ser montado no jumento olhou diretamente para mim. Seus inúmeros olhos negros fixaram-se nos meus. Era como se todo o barulho ao redor cessasse e fôssemos apenas nós dois. Fiquei paralisado. O mundo à minha volta girava, mas eu não conseguia desviar o olhar daquela criatura. Quando finalmente cruzou o portão e entrou no templo, a ligação foi quebrada. Eu respirava ofegante, tomado por uma mistura de medo e fascínio. Ordenei que meus homens se mantivessem em alerta e fui até Pilato relatar o ocorrido. Pilato me ouviu com paciência no início, mas a cada descrição da pele pálida, dos olhos múltiplos e da ausência de boca, sua expressão mudou de curiosidade para impaciência. Ao terminar meu relato, ele riu. Disse que eu estava exausto, que talvez o calor e o cansaço estivessem me pregando peças. Afirmou que ele mesmo veria esse tal profeta caso fosse levado a julgamento. Não quis insistir demais para não manchar minha reputação, então recuei. Ainda assim, algo dentro de mim sabia que aquilo não era um delírio. A criatura era real, e eu era o único a percebê-la. No dia seguinte, a criatura foi presa pelos sacerdotes judeus e apresentada a Pilato, sob acusações de seduzir o povo e blasfemar. Eu estava presente no pretório quando a trouxeram. Lá estava ela, com as mãos amarradas, e novamente seus olhos me capturaram. Enquanto Pilato tentava interrogar o prisioneiro, e os presentes juravam ouvir respostas claras, eu só ouvia um silêncio ensurdecedor. Não havia movimento na boca inexistente da criatura, mas de algum modo, ela fazia-se entender para os outros. Pilato questionava e se irritava com a falta de respostas convincentes. Para manter a paz, ofereceu ao povo a chance de libertar um prisioneiro. Gritaram pelo nome de Barrabás, um rebelde, e exigiram a crucificação daquele que chamavam de Messias. Vi o suor escorrer pelo rosto de Pilato, pois ele não via crime algum naquilo que ele acreditava ser um homem. Porém, pressionado pela multidão e pelos sacerdotes, cedeu. Lavou as mãos diante do povo, dizendo que era inocente do sangue daquele justo, e ordenou que o crucificassem. Eu, como tribuno responsável, precisava supervisionar a execução. Desde que o prisioneiro saiu carregando a cruz de madeira pelas ruas estreitas, até chegar ao monte chamado Gólgota, algo incomum acontecia. Os olhos da criatura nunca me deixavam. Vez ou outra, ela caía sob o peso da cruz. Os soldados o empurravam. Um camponês foi obrigado a ajudá-lo. Mas, mesmo quando suas costas estavam voltadas para mim, seus olhos pareciam surgir em sua nuca e cravar-se nos meus. Era como se ele não piscasse, como se minha alma fosse alvo de análise. Nas horas que se seguiram, senti-me despido de minhas defesas psicológicas. Acompanhei as lágrimas e gritos das mulheres que o seguiam. Ouvi escárnio e sarcasmo vindos de alguns homens. Senti o cheiro de suor, sangue e poeira se misturando. Tudo parecia real, exceto aquele ser que, ao meu ver, nada tinha de humano. Ao chegarmos ao monte, organizamos os preparativos. Os soldados posicionaram a cruz no chão, deitaram o prisioneiro sobre ela e prepararam os cravos. Minha função era garantir que tudo fosse feito rapidamente
e que nenhum simpatizante se aproximasse. Contudo, quando segurei o pulso pálido da criatura para que o soldado o pregasse à madeira, ouvi uma voz. Não vinha de fora, mas de dentro da minha mente. Era uma voz aguda, quase metálica, que parecia cortar minha consciência. Mesmo sem mexer a boca, a criatura falou comigo. Pregado na madeira, cumprirei o plano, mas livre na terra, tua vida se tornará longa. Quando retornarmos, verás o desfecho. Fiquei atônito. O que significavam aquelas palavras? Que plano era aquele? Por que minha vida se tornaria longa? Não houve tempo para reflexão. O cravo foi fixado. A criatura não gritou. Afinal, não possuía boca aparente. E seguimos pregando-lhe os membros. Em minutos, a cruz foi erguida. As pessoas ao redor choravam, ridicularizavam, rezavam. Eu observava transfixado, esperando que algo acontecesse. Muitas horas se passaram. O sol queimava, as moscas pousavam sobre as feridas, e a criatura permanecia pendurada, encarando-me. Em determinado momento, ouvi alguns presentes dizerem que ele gritou: "Meu Deus, por que me abandonaste?" Eu nada ouvi. Para mim, não houve palavra. Apenas aquele olhar inescrutável. Por volta da 9ª hora, seu corpo humano pareceu esvair-se em energia. A criatura permanece viva em minha visão, sem ferimentos, seus olhos vibrando como pequenas estrelas negras. Os soldados desceram o corpo, entregue a um homem chamado Youssef de Ramá. Ele o colocou em um túmulo escavado na pedra. Eu segui a procissão de longe. Vi a mãe, destroçada, abraçada a outras mulheres. Vi discípulos aturdidos. Vi a pedra rolar e fechar o túmulo. Mas antes que a escuridão o escondesse, percebi a criatura em pé no fundo, como se me observasse. Ele não estava morto. Ele apenas esperava. Preocupados com a possibilidade de que os seguidores roubassem o corpo para proclamar uma ressurreição, os chefes sacerdotais solicitaram a Pilato uma guarda. Ele designou alguns soldados e um centurião para vigiar o túmulo por 3 dias. Eu, inquieto pelo que testemunhara, pedi para acompanhá-los. Algo me dizia que aquilo não acabaria ali. Nos primeiros dias, nada ocorreu. Dividimos turnos, os soldados conversavam, bebiam água, faziam piadas sobre o absurdo da situação. O túmulo permanecia fechado, a pedra intacta. Na 3ª noite, o ar ficou pesado. Sem aviso, o céu assumiu um tom vermelho. Um silêncio sobrenatural envolveu o ambiente. Até os grilos cessaram. Olhei para os soldados. Dormiam profundamente, como se tivessem sido enfeitiçados. O vento parou. A sensação de que eu era o único ser consciente na face da terra me dominou. Então, ouvi um raspar de pedra atrás de mim. Quando me virei, a pedra que selava o túmulo estava deslocada. Uma sombra gigantesca emergia do interior escuro. Era a criatura. Desta vez, não estava sozinha. À sua volta, sombras semelhantes assumiam forma. Eram centenas, talvez milhares, replicando a mesma anatomia grotesca. Cabeças alargadas, olhos múltiplos, cabelos tentaculares, membros finos como garras. Elas se moviam em uníssono, como se fossem parte de um corpo único. A criatura original se aproximou a poucos centímetros de mim. Novamente, sem mover a boca, sua voz invadiu meu cérebro. Isso é apenas o começo da vitória. Vitória contra quem? Pensei, sem coragem de pronunciar em voz alta. Verás com teus próprios olhos, respondeu, e pude sentir que lia meus pensamentos com facilidade. Minha coragem se esgotou. Empunhei minha espada e desferi um golpe contra sua cabeça. A lâmina atravessou o vazio. Não houve impacto, nem sangue. Era como se eu tivesse cortado o ar. Tentei novamente, atacando seu peito. Mas minha mão foi agarrada com uma força descomunal. Em um movimento brusco, fui arremessado metros adiante, rolando sobre a poeira. Quando recuperei o fôlego, já não havia uma criatura, mas um mar de olhos, todos fixos em mim. Passei a ver aquelas figuras se dissiparem na escuridão, como névoa, uma a uma, até que apenas a original permanecesse. Ela então concluiu com frieza: nós nos encontraremos novamente. Assim que desapareceu, o céu voltou ao normal. A brisa soprou.
Os grilos retomaram seu canto. Os soldados continuavam adormecidos, alheios ao sobrenatural que ocorrera diante de mim. Fiquei de pé, sozinho, trêmulo, observando a pedra removida e o túmulo vazio. Como explicar aquilo a Pilato? Quem acreditaria em mim? Sabia apenas que algo terrível havia sido desencadeado naquele momento. Algumas semanas depois, boatos começaram a se espalhar por Jerusalém e além. Diziam que Yehoshua havia ressuscitado, aparecido a seus discípulos e sido visto por centenas de pessoas. Seus seguidores, antes ocultos, passaram a proclamar publicamente seus ensinamentos. Falavam de amor ao próximo, perdão, igualdade entre escravos e senhores, paz entre povos. Seu lema era: amai-vos uns aos outros. Homens e mulheres de todas as origens eram atraídos por essa promessa de fraternidade. Era uma doutrina que, por um lado, podia ser revolucionária e, por outro, perigosa para a ordem estabelecida. Como tribuno, minha curiosidade me levou a assistir a algumas dessas pregações. Eu via homens simples, cheios de fervor, falando com convicção. Muitos afirmavam que o Mestre lhes havia aparecido, que havia comido com eles, conversado e subido aos céus. Mas o que me arrepiava era saber que eles falavam de um homem. Eu tinha visto uma coisa, uma entidade cuja aparência desafiava a biologia. Como podia uma criatura tão antinatural pregar uma mensagem tão altruísta? Ou pior, a mensagem seria apenas uma máscara, um artifício para recrutar almas sensíveis? Quanto mais o movimento crescia, mais eu temia. O que viria a seguir? A cada cidade que passava, ouvia alguém dizer que esse novo grupo, que passou a ser chamado de cristãos, estava se espalhando. Homens cultos, comerciantes, escravos, legionários, todos convertiam-se. Algo que iniciou como um culto judaico começou a ultrapassar fronteiras. Após aqueles eventos, retornei a Cesareia, depois a Síria e, enfim, a Roma, para prosseguir minha carreira. Voltei para casar-me com Cláudia, uma jovem gentil de família patrícia. Tentamos esquecer o que tinha acontecido. Concentrei-me nas questões políticas e militares. Subi nos cargos públicos, servi como questor, edil, pretor. O tempo passava. Entretanto, uma anomalia inquietante começou a me preocupar. Eu não envelhecia. Enquanto meus colegas e amigos ganhavam rugas, cabelos brancos e gordura, eu permanecia com a aparência de um homem de 20 e poucos anos. No início, considerei isso uma bênção, algo que os deuses haviam me concedido. Mas, conforme as décadas se acumulavam, percebi que era uma maldição. Minha esposa envelhecia diante de mim. Ela se tornou uma senhora cheia de rugas, mas ainda assim linda aos meus olhos. Nossa filha cresceu, casou-se, teve filhos, todos envelhecendo a olhos vistos. Eu os enterrava. Meu pai morreu, meus irmãos morreram, minhas irmãs, amigos. Eu continuava igual. A cada funeral, lembrava-me da voz que ecoara em minha mente na hora da crucificação. Pregado na madeira, cumprirei o plano, mas livre na terra, tua vida se tornará longa. A promessa se cumpria. Seria eu condenado a vagar pela terra até que o plano daquela criatura se realizasse? Rezei a todos os deuses romanos, ofereci sacrifícios, consultei oráculos, visitei templos em Delfos e Eleusis, mas nenhuma resposta veio. Sentia-me sozinho, deslocado no tempo. Conforme os anos passavam, a seita cristã cresceu. Em Roma eles se reuniam em casas, partiam o pão e falavam do amor do Senhor. Eu evitava seus encontros, mas às vezes espiava. Sempre via pessoas aparentemente comuns. Mas, de vez em quando, no fundo da sala, por uma fração de segundo, eu via o reflexo daqueles olhos negros. Era como se as criaturas se escondessem por trás dos rostos humanos. Ou então, como se apenas eu conseguisse ver a verdade. Essas visões me perseguiam nos mercados, nas termas, no Senado. Parecia que a cada passo que eu dava, algum deles me observava de algum canto. Eles sabiam que eu sabia, e talvez por isso meu fardo de viver se prolongasse. Os anos de imortalidade não foram tranquilos. Logo começaram as noites sem sono, povoadas de pesadelos. Sonhava que estava novamente no Gólgota.
Mas agora o monte era uma cidade inteira, repleta de cruzes, cada uma com uma criatura diferente pendurada. Suas cabeças giravam 360 graus, olhos multiplicados me fitando. Eu corria, mas não saía do lugar. Acordava suado, gritando, e Cláudia, já idosa, me acalmava com sua voz trêmula. Após sua morte, esses pesadelos se intensificaram. Pareciam mais visões do que sonhos, como se me mostrassem eventos que se aproximavam. Em algumas ocasiões, pensei em tirar a própria vida. Cheguei a me lançar do penhasco de Tarpeia, certo de que seria esmagado. Caí, bati no chão, quebrei ossos, mas não morri. Minhas fraturas se regeneraram em poucos dias. Em outra tentativa, bebi veneno misturado ao vinho. Senti-me enjoar, tive alucinações, mas acordei 2 dias depois, vivo. Cortei meus pulsos em segredo, e a carne se fechou como se fosse de um jovem. A maldição me prendia à terra. Eu estava destinado a viver até que eles voltassem. Passei a temer mais a vida do que a morte. Em minhas viagens pelo Império, pois fui enviado à Espanha, Gália e norte da África, encontrei rumores sobre um homem eternamente jovem. Algumas pessoas me reconheciam e diziam: "Você é o tribuno que nunca envelhece." Comecei a esconder-me, a mudar de nome, a inventar histórias para justificar minha aparência. Visitei sacerdotes de deuses estrangeiros, sábios egípcios, xamãs celtas. Alguns diziam que eu estava condenado por ofender o Deus hebreu, outros que eu havia sido tocado por um Deus desconhecido. Nenhum sabia o que fazer. O único fio que me conectava à esperança era a ideia de que talvez um dia eu encontrasse alguém como eu, ou alguém capaz de explicar. Por isso escrevi este manuscrito e o escondi em minha propriedade na Toscana, na esperança de que, se você o encontra, esteja destinado a ajudar-me. Se você encontrou este pergaminho, significa que sobrevivi ao menos até que alguém pudesse lê-lo. Não sei por quanto tempo ainda viverei, ou se de alguma maneira eles me usarão. Mas desejo que quem leia entenda que há uma força por trás do cristianismo que ninguém imagina. Sua mensagem de amor pode ser real, pode transformar pessoas, mas a entidade que vi não era um homem bom. Era uma criatura incompreensível, talvez de outro mundo ou de algum abismo espiritual. Não ouso afirmar que Jesus, como é chamado, não existiu. Talvez houvesse um homem, e aquela entidade o assumiu. Ou talvez tudo seja um plano cuidadosamente orquestrado. Escrevo essas últimas palavras aos 90 e poucos anos, com a aparência de 23. Enterrei gerações de minha família. Vi imperadores subir e cair. Vi Roma pegar fogo, vi o Coliseu ser inaugurado, ouvi boatos de Cristo, Nero, Tito, Domiciano. Os cristãos, outrora perseguidos, crescem em número. Em pouco tempo, talvez cheguem ao Senado. E eu, condenado a assistir, espero pelo dia em que aquelas criaturas finalmente revelem seu plano. Não sei se será amanhã ou em séculos. O que sei é que não envelhecerei até lá. Se você leu isto e se compadece, encontre-me. Se o mundo ainda não acabou, eu estarei vagando. Não sei onde. Talvez em Roma, talvez em alguma vila, mas estarei vivo. Precisamos desvendar o que são essas entidades, antes que seja tarde, antes que se apresentem ao mundo com rostos de anjos e intenções de abismo. Fim da transcrição do manuscrito de Lúcio Semprônio Valério. Ao terminar a leitura do manuscrito de Lúcio, senti-me tomada por uma vertigem difícil de descrever. Era como se todas as certezas que acumulamos sobre a origem do cristianismo fossem repentinamente colocadas sob suspeita. Sou historiadora, acostumada a analisar fontes com ceticismo. Sei que um único manuscrito não tem o poder de reescrever séculos de pesquisa. Contudo, há detalhes no relato de Lúcio que me fizeram hesitar. Sua descrição do sistema político romano, de figuras históricas e de costumes, é extremamente precisa para alguém que supostamente viveu naquele período. O grego utilizado no original, embora com erros de ortografia, condiz com um falante nativo do latim, escrevendo em uma língua estrangeira. A forma como descreve cargos, hierarquias e o ambiente em Jerusalém no século I d.C. concorda com outras fontes. Esses detalhes conferem ao texto uma camada de credibilidade. Por outro lado,
A parte sobrenatural é tão absurda que beira a ficção. A forma monstruosa atribuída a Yehoshua contradiz totalmente os relatos dos evangelhos canônicos, que apresentam Jesus como um homem comum, de carne e osso, capaz de sentir dor e morrer. A voz inaudível, a multiplicidade de olhos, os tentáculos, isso se assemelha mais a criaturas das profundezas marítimas descritas em histórias mitológicas do que ao filho de um carpinteiro da Galileia. Há precedentes na literatura antiga de obras pseudepigráficas, ou seja, textos que fingem ser escritos por testemunhas históricas para promover ideias heréticas ou satíricas. Seria este manuscrito uma tentativa de desacreditar o cristianismo nascente ou um delírio de alguém traumatizado? É impossível determinar. Outro ponto: a maldição da imortalidade. A literatura antiga e medieval está repleta de histórias de homens condenados a vagar eternamente. Há lendas do judeu errante, condenado a caminhar até o retorno de Cristo por tê-lo maltratado. Há mitos gregos de Titono, imortal sem juventude. Lúcio afirma que não envelhece e que vagueia pelo mundo. Até hoje, nenhuma evidência de uma pessoa com tal condição foi verificada, apesar das lendas. Porém, o manuscrito foi depositado num local que só foi escavado 19 séculos depois. Quem o escreveu acreditava realmente que alguém o leria no futuro. Como historiadores, trabalhamos com probabilidades. É provável que Lúcio existiu? É possível. É provável que tenha visto uma criatura com dezenas de olhos? Improvável. É possível que tenha enlouquecido ou sofrido alucinações? Sim. É possível que alguém no século I tenha escrito ficção com o objetivo de assustar ou provocar? Também. Entretanto, a mente humana gosta de narrativas que encaixam peças de formas surpreendentes. O cristianismo, uma religião que fala de amor e perdão, se contrapõe a um relato que a apresenta como fachada para uma invasão de seres multidimensionais. Esse contraste causa espanto e alimenta imaginações. Talvez seja por isso que esse manuscrito, real ou não, seja tão inquietante. Independentemente de sua veracidade, a mensagem de Lúcio ressoa. Esteja atento ao que você enxerga e ao que os outros veem. Ele era o único a perceber a criatura. Todos os demais viam um homem. Essa metáfora, se assim quisermos interpretar, pode ser aplicada à vida. Muitas vezes, fenômenos ou pessoas são percebidos de maneira distinta por cada indivíduo. O manuscrito nos alerta sobre como nossas percepções podem diferir radicalmente. E, em se tratando de dogmas, ideologias ou líderes, talvez seja prudente questionar e olhar além das aparências. Quanto a mim, continuo investigando. Reuni especialistas em manuscritos, teólogos, psicólogos e até entusiastas de histórias de terror para debater o caso. Alguns descartam completamente como fraude, outros veem ali um testemunho de experiências traumáticas. Há também aqueles que acreditam em forças sobrenaturais e veem no texto uma revelação. Eu, como cientista, me mantenho entre a curiosidade e a prudência. Não posso afirmar nada sem provas adicionais, mas posso compartilhar a história, dando voz a Lúcio e permitindo que cada leitor tire suas conclusões. Seja esta narrativa uma ficção genial do século I, um delírio fruto de trauma ou um aviso genuíno de algo maior, ela nos lembra de quão vasto e misterioso é o universo da mente humana e das crenças que nos rodeiam. E se, por acaso, você estiver andando por uma rua antiga de Roma, ou em uma praça de alguma cidade e encontrar um homem jovem demais para a sua idade, com olhos que escondem séculos de história, talvez seja Lúcio Semprônio Valério. Nesse caso, lembre-se deste manuscrito, pois, quem sabe, você se verá envolvido em uma história que atravessa milênios. Por enquanto, essa é a história que tinha a contar. Uma descoberta que jamais esperávamos encontrar. Um manuscrito com relatos perturbadores e um convite à reflexão. Cabe a você decidir o que é real, o que é alegoria e o que é apenas fruto da imaginação humana. E assim termina essa sinistra história. Me conta se curtiu nos comentários. Um abraço assombrado a todos meus ouvintes do vazio e até a próxima história.